Aí, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Essa é a nossa aula do módulo 11, endereçamento IPv4 do curso CCNA1, versão 7 da Cisco. Tá? Esse módulo ele começa com uma premissa um pouquinho diferente. Por quê? Porque tudo que a gente já viu até agora, basicamente explicou para a gente como as coisas funcionam. Como é que funciona o encaminhamento de pacote, como é que funciona o roteamento, como é que o switch aprende uma tabela MAC, por exemplo. Tá? E esse não. Se vocês pararem para pensar assim, de todos os 10 módulos que a gente já estudou até aqui, vocês entenderam como muita coisa funciona, mas vocês não sabem pôr uma rede para funcionar. O que precisa para pôr a rede para funcionar ainda? Tá? Então, nesse módulo, a gente vai entender o endereçamento IPv4 e vai entender como é que a gente toma a decisão de quais endereços nós vamos usar. E, a partir daí, ligando o cabo, definindo o endereçamento, eu já tenho como ter uma rede relativamente funcional. Tá? Então, os 5 módulos desse capítulo, basicamente, são 5 tópicos, né? Estrutura do endereço IPv4, os 3 tipos unicast, broadcast e multicast, tá? As características desses tipos de endereço, tá? Quando que eu uso cada um, como é que funciona e tudo mais. Os tipos de endereço, tá? Público, privado, reservado e outros aí que a gente vai ver. E aí a parte mais que começa a ser um pouco mais mão na massa, que é a segmentação da rede e a subrede, como fazer as subredes dentro do IPv4. Tá? Então, começamos com a estrutura do endereço IPv4. Basicamente, pessoal, o endereço IPv4 é um endereço hierárquico de 32 bits composto por um endereço de rede e um endereço de host. Tá? Então, eles são 32 bits, assim, tá? Para o computador. Para nós, são 4 conjuntos de números de 0 a 255 divididos por pontos. Tá? 4 conjuntos de números de 0 a 255 divididos por pontos. Para determinar qual é a parte da rede e qual é a parte do host, você deve observar o fluxo inteiro de 32 bits, tá? Pegar esses 32 bits em binário, fazer essa separação e ver, bater isso aqui com a máscara. Então você coloca a máscara aqui embaixo e fica bem claro para você o que é rede e o que é host. Com isso, é isso que o computador e, enfim, todos os equipamentos de rede fazem para saber quem está na mesma rede e quem não está. Quem está na mesma rede pode se comunicar, quem não está na mesma rede não pode se comunicar. Tá? Então, a máscara de subrede é o que te diz aonde que vai colocar essa barrinha aqui. Se é aqui, se é aqui, se é aqui, se é aqui no meio. Tá? O que diz isso para a gente é a máscara de rede. Beleza? Para identificar então as partes de rede do host do endereço IPv4, a máscara de subrede, ou máscara de rede, é comparada com o endereço IPv4 bit a bit, da esquerda para a direita. Tá? O processo real usado para identificar essas partes é chamado de AND. Não é que é o nome do processo, é que ele faz um AND. Para quem já estudou aquelas tabelas verdade, né, e esse tipo de comparativo lógico, o AND é uma comparação onde, se os dois são 1, dá 1. Se um dos dois não é 1, dá 0. Tá? Então, ele faz essa comparação para cada um dos bits do endereço IP com a máscara. E com isso, ele vai saber tanto o endereço de rede quanto qual é a parte que corresponde ao aparelho que está se comunicando na rede. Tá?
Comprimento do prefixo. Um comprimento de prefixo é um método menos complicado usado para identificar o endereço da máscara. Tá? Qual é a máscara de subrede? O comprimento do prefixo é o número de bits definido como 1 na máscara de subrede. Tem gente que chama esse endereço por comprimento de prefixo, esse aqui, ó, de endereço, máscara tipo Linux, tá? Porque o Linux usa essa notação, /8, /16 e assim por diante. Tá? Então, em comparação, essa aqui seria a máscara tipo Windows. Tá? Como que as coisas funcionam, galerinha? Cada 255 na minha máscara de rede são 8 números uns. 8 números uns. Esses grupos sempre vão ser de 8 em 8. Tá? Cada 255 são 8 números 1. Então, 255000, quantos números 1 tem nessa máscara inteira aqui? Ó? Tem só os 8 primeiros. Os próximos 24 são 0. Então, isso aqui é /8, porque eu tenho 8 /8, porque eu tenho 8 números 1 na minha máscara. Tá? Da mesma forma, se eu colocar aqui 255, 25500, cada 255 vira 8 números 1. Então, quantos número 1 tem nessa máscara aqui? Tem 16. Então, /16. /24. Tá? 8, 16, 24. Isso quer dizer que tanto faz você dizer que você utiliza uma máscara 255000 ou você dizer que você utiliza uma máscara /8. Tanto faz você dizer que a tua máscara é 255, 25500 ou você dizer que a tua máscara é /16. Tanto faz você dizer que a tua máscara é 255, 255, 2550 ou dizer que tua máscara é /24. Óbvio que dependendo do sistema que você está utilizando, pode ser que você seja obrigado a usar uma delas ou a outra. Tá? O Windows não aceita o /24. Ele só tem espaço para você colocar o 255, 255, 2550. Tá? Já o Linux, ele normalmente usa o /24. Os equipamentos da Cisco permitem que você escolha usar o 255, 255, 2550 ou o /24. Até aqui, pessoal. Até aqui, belezinha. Tá? Tranquilo. 255 vira 8, número 1, sempre. Ah, professor, como é que 255 vira 8 números 1? Não sei fazer essa conta. Basicamente, a gente faz aquela conversão em binário que vocês aprenderam a fazer, e todo mundo lembra, com certeza, lá no primeiro semestre comigo. Tá? Vou até compartilhar minha calculadora aqui, que já deve ter aparecido para vocês. Tá? Olha só, vou colocar aqui na calculadora de programador. Vamos colocar em decimal. Eu posso escolher qual é a base que eu quero usar. Eu quero na decimal. 255. Ele já faz o cálculo automático para mim aqui embaixo em binário. 8 números 1. Tá? Então, vocês têm as 3 opções. Tá? Primeiro, fazer o cálculo na mão, vai bater. Segundo, colocar na calculadora, vai bater. Terceiro, confiar no que eu vou falando, às vezes bate. Tá? Então, eu vou volta e meia colocando essa calculadora aqui para a gente ir comparando esses valores aí. Agora que começa a parte, né, daquela piadinha. Calcule a distância da Terra ao Sol, levando em consideração, né, em binário. Agora que começa a complicar um pouco. Porque até agora a gente só trabalhou com máscaras 255, 000. 255, 255, 00. A gente só trabalhou com máscaras inteiras, né? Que era ou 255 ou 0. Agora começa a bruxaria. Nem todas as máscaras são só ou 255 ou 0. Por quê? Porque isso era muito bom e funcionava muito bem no começo. Mas depois eles foram notando que isso era um desperdício tremendo de espaço de endereçamento.
A gente já vai ver direitinho por quê. E aí foi decidido, então só o 255 e o 0 não está me ajudando, eu vou ter que criar valores intermediários. Tá? E aí nós temos essas máscaras de subrede, onde eu posso dividir a minha rede em redes menores, ter menos espaço de endereçamento para mim utilizar. Tá? Se nós pegarmos esse 128 e colocarmos na nossa calculadora, vocês vão notar que, em decimal, 128, para binário, vai ser um número 1 e 7 números zeros, que é o valor que ele colocou aqui. Um número 1 e 7 números zeros. Tá? Então, isso é somente a conversão, ele só está colocando os valores ali. Tá? Bem tranquilinho. Agora, reparem o que acontece aqui pelo pelo tamanho do prefixo. Essa duração aqui é uma tradução errada, tá, galera? Tem nada a ver com duração. É o tamanho do prefixo, ou comprimento do prefixo. Eu tenho 8 números uns, eu tenho mais 8 números... Faltou 2 aqui no meio, cara. Como é que me fazem uma coisa dessa? Tenho mais 8 números uns, tenho mais 8 números uns e tenho mais um aqui. Então, são 8, 16, 24, 25. Por isso, essa rede é uma rede barra 25. Tá? 192, se eu colocar na calculadora, dá isso aqui. 110000. Reparem que aqui eu sou obrigado a ter todos os uns para a esquerda e todos os zeros para a direita. Eu não posso ter intercalado. Eu não posso ter um zero aqui no meio, ó, que aí a minha rede é inválida. Eu não posso ter um zero aqui no meio, que daí minha máscara de rede é inválida. Não posso, é proibido. Sempre os números 1 são à esquerda e os números zeros à direita, sem intercalar. Tá? Então, aí, da mesma forma, se eu pegar o 248 aqui e converter, ó, o último que eu vou fazer para vocês conferirem, 248, olha só, 5 números 1 e 3 números 0. Então, eu tenho 8, 16, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Essa é a máscara por comprimento. Tá? E o 252, que é o barra 30, que é o último que a gente utiliza. A gente não usa o 31 e o 32 representa o host, digamos assim. Tá? Então, é assim que a gente faz a comparação e a conversão de um lado para o outro. Isso é questão que cai em prova, tá? Qual, qual é a máscara no formato de máscara de subrede representada pelo barra 27, tá? Então, isso acontece também. Fora isso, galera, nós também temos aqui, ele só deu exemplo de mudando os valores na última, tá? Eu também posso ter 255, 255, 2480. Também é uma máscara válida, tá? E daí vai ser menor. Daí seria 8, 16, 17, 18, 19, 20 e 21, barra 21. Funciona também, tranquilamente. Tá? Então, isso aqui é só para a gente entender algumas coisas antes de chegar lá nos finalmente. A gente falou que o que faz isso é um AND, tá? É uma comparação do tipo E. Ela é usada para determinar onde que é o endereço de rede e aonde que é o endereço do computador na rede, tá? Essa aqui é como você faz essa comparação. Se embaixo e em cima for 1, o resultado é 1. De resto, o resultado é 0. Tá? Então, se for para calcular um endereço de rede, eu coloco em cima o endereço IPv4 que eu estou usando e embaixo a máscara que eu estou utilizando. Tá? E faço um E desses dois. Basicamente, tá? Um resumo desse AND aqui seria: onde tem 1 embaixo, eu repito o número de cima. Onde tem 0 embaixo, eu zero. Tá?
Esse endereço de rede é um endereço reservado e que nós não podemos utilizar. É o primeiro endereço da rede, é o primeiro endereço IP dentro de uma rede, e ele é reservado para representar a rede como um todo. Então, nós nunca utilizamos ele. Eu não posso pôr no computador, por exemplo. E aí, o endereço de rede dessa rede, 192.168.10.10, com essa máscara aqui, é 192.168.10.0. Tá? Ele pega o número de cima e compara com o de baixo. Se for 1, se o de baixo for 1, ele repete. Se não, ele zera. Tá? E com isso eu descubro o meu endereço de rede. Para identificar o endereço de rede, o endereço de IPv4 do host é feito um AND, logicamente, bit a bit. Então ele pega cada bitzinho aí. Esse 1 com esse 1. Esse é o segundo 1 com esse segundo 1. Esse terceiro 0 com esse terceiro 1. Esse 0 com esse 1. E ele faz isso para todo o endereço. Tá? As 32 vezes para cada comunicação que ele vai fazer. Para identificar o endereço da rede. Então agora nós já temos a máscara, tanto em formato de comprimento quanto em formato padrão. E nós já temos o endereço de rede. São duas coisas muito importantes que eu preciso ter quando eu vou definir o esquema de endereçamento que eu vou utilizar. Tá? Dentro de uma rede, nós temos 3 tipos de endereço IP. Então, sem contar, tá? Nós temos dentro de qualquer rede 3 tipos básicos de endereço IP. O endereço da rede, que nós já vimos que é o primeiro endereço da rede. O endereço do host, que é o endereço dos computadores, dos dispositivos, dos celulares, das impressoras, de tudo que está na minha rede. E o endereço de broadcast, que é o último endereço da minha rede. Tá? É o último endereço da minha rede. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ele está me dizendo que o último endereço para essa rede é 192.168.10/.254, tá? Com uma máscara /24. Não, esse é o último endereço válido, desculpem. O endereço de broadcast 192.168.10.255 na máscara /24. Tá? Então, esse é o último endereço que nós também não podemos pôr no computador. Num computador. Por quê? Porque é um endereço especial, é um endereço de broadcast, que vocês já viram para que serve o broadcast. É aquilo que o switch usa quando ele precisa mandar alguma coisa para todo mundo. O computador quer mandar alguma coisa para todo mundo na rede, ele usa esse endereço de broadcast em conjunto com um MAC de broadcast. Tudo bem, FFFFF. Mas ele serve para isso. Tá? E para calcular esse endereço de broadcast, até acho que ele não explica aqui. Tá? Então, deixa eu só explicar rapidinho para vocês. Reparem nessa máscara aqui, ó. Tá vendo que é tudo 0, né? Para o endereço de rede, isso fica tudo 0. Esse é o meu endereço de rede. Eu coloco tudo 0 onde na máscara está 0. Para mim calcular o meu endereço de broadcast, que nem sempre vai ser .255, não. Dependendo da rede que eu vou utilizar, é outra coisa. Tá? Aonde na máscara está 0, eu substituo por tudo 1. 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Nesse caso, são 8 números 1. 92168.0. Isso aqui representa qual valor? 255. Tranquilinho. Tá? Primeiro endereço da rede é o endereço de rede. O último endereço da rede é o endereço de broadcast. Tá? E os outros, entre o de rede e o de broadcast, são os endereços disponíveis para serem utilizados por hosts na minha rede. Beleza? Então, 3 coisas agora que a gente... 4 coisas agora... Não, 3. Que a gente precisa para definir todo o esquema de endereçamento. Endereço de rede, endereço de broadcast e o esquema da máscara. Beleza? Unicast, transmissão e multicast. Aqui é um problema de tradução, tá? Isso aqui é um broadcast. Unicast, IPv4, broadcast e multicast.
Então, olha só, a tradução unicast é aquela que vocês... Cara, aqui eu vou passar rapidinho porque vocês já viram isso com vídeo, vocês já viram tudo. Tá? Transmissão unicast é quando eu transmito um pacote que ele tem um único destino. Eu quero mandar para o 172.16.4.3. Beleza, então ele vai só para o 4.3, com o endereço de IP do 4.3 e com o endereço MAC do 4.3. Isso é um unicast, ponto. De um para um destino, beleza? A transmissão de transmissão, essa aqui eu fiz várias anotações para pedir correção, tá? Já. Mas a transmissão de broadcast envia de um para todos. Então, imagina que o 4.1 quer conversar ao mesmo tempo com o 2, com o 3 e com o 4, aí ele manda um pacote só, ele não precisa mandar 4, ele manda um só. Mas, não é só com esses 3 não, com o roteador também. Na verdade, ele vai se comunicar com todos da rede, todos que estejam na mesma rede. Ele envia um pacote só. Quando isso chega num switch, o switch vai lá e faz o serviço de fazer esse broadcast. Ele inunda esse pacote para todas as outras interfaces, menos a interface por onde o pacote chegou. Ele não manda de volta para cá, porque aí causaria um loop na minha rede. Volta, vai, volta, vai, volta, vai, travaria a rede. Tá? Então ele manda somente nos outros. No caso do broadcast, vocês já sabem que ele é usado, por exemplo, não com o endereço IP de broadcast, mas é usado pelo protocolo ARP para descobrir o MAC de algum IP. Tá? Então ele manda um broadcast, o switch vai lá e inunda para todo mundo. Se eu tivesse esse switch ligado em outro switch aqui e mais outros 8 computadores, por exemplo, esse switch aqui mandaria para cá, para cá, para cá e para cá, e para cá também. E aí esse outro switch também mandaria para todas as suas portas. Então ele propaga por toda a sua rede. Tá? Endereço de broadcast. O endereço de broadcast é o que vai terminar com o 255 dentro da minha rede. Tá? E aí eu tenho o endereço de multicast. O multicast é aquele onde eu quero conversar com alguns, mas não necessariamente todos. Tá? A gente usa muito, por exemplo, quando a gente vai clonar a imagem de sistema operacional em laboratórios, e aí você tem um transmissor, e aí você tem 10 que você precisa clonar. Os outros 5 você não precisa clonar, então não vai para aqueles 5, mas para os outros 10 vai. Para isso, a gente usa um IP especial, tá? Um IP de multicast. Quando o computador quer fazer essa comunicação, ele não exatamente sabe para quantos vai. Essa comunicação vai para todos os que estiverem escutando para aquele multicast específico. No caso do clone, todos os que estiverem com o programa de clonagem aberto. Os outros não vai clonar, porque eles não estão com um cliente recebendo, interpretando aqueles pacotes. Tá? Mas nesse caso, o computador vai mandar esse pacote único com o endereço IP específico. Por exemplo, 224.10.10.5 é um IP de multicast. Depois a gente vai ver direitinho quais são eles, onde eles ficam. E aí o switch faz o quê? O switch não sabe quem que é esse pacote. O switch vai ter que mandar para todos os outros, vai ter que inundar. Então ele faz exatamente o mesmo serviço que se fosse um broadcast. Ele encaminha para todas as portas ativadas. Tá? E aí sim, quem receber e não tiver interesse, esse é um pacote de multicast de clonagem, não estou clonando não, pode descartar. E aí o computador descarta. Os demais aceitam e fazem o que for para fazer. Tá? Então, unicast, comunicação unidirecional, única, de um para um. Broadcast, de um para todos da rede. Tá? Multicast, de um para alguns, tantos da rede. Pode ser 0, ninguém está aceitando aquilo. Pode ser 1, pode ser 2, 5, 10, 50, quantos forem. Tá? Então, só para a gente ter essa comparação aí.
E aí nós temos os tipos propriamente ditos de endereçamento IPv4. Para começar, nós temos os públicos e os privados. Conforme definido na RFC 1918, os endereços IPv4 públicos são roteados globalmente entre os roteadores de provedores de serviço de internet. Quando você tem um endereço público, aquele pacote de destino que você enviar para algum endereço IP público, ele vai sair do teu roteador e vai passar para a internet, e vai subindo de roteador para roteador até chegar no destino. Tá? O público não quer dizer que qualquer um pode pegar. Ah, é público, então eu posso usar. Não, isso confunde muita gente. O público quer dizer, está publicado na internet, tem alguém que é o dono daquilo. Tá? Então, aquilo é para ser utilizado para comunicações reais pela internet. Tá? Já os IPs privados são alguns blocos comuns de endereço usado pela maioria das organizações para distribuir endereço IPv4 a hosts internos. Imagina assim, na minha casa, eu tenho uns 10 dispositivos conectados na internet. Mas eu não tenho endereço IPv4 válido, endereço público, para dar para cada um desses aparelhos. Ah, vou pôr um endereço IP público no meu computador, vou pôr um IP público no meu celular, vou pôr um IP público no meu videogame, vou pôr um IP público na minha TV. Não, cara, se nós já estamos com o endereço IPv4 estrangulado, se eu fosse fazer isso, aí sim que nós, há 15 anos atrás, nós já não teríamos mais IP válido. Tá? Então, para isso, nós utilizamos dentro dos ambientes endereços IP privados. Aí sim, privado, dentro da minha casa, dentro da minha empresa. Quais são os endereços privados? 10.0.0.0/8, máscara /8, ou seja, vai do 10.0.0.0 ao 10.255.255.255. 172.16.00, tá? Que vai do 172.16.00 ao 172.31.255.255. Ah, tá aqui do lado. Eu sofrendo para fazer os cálculos de cabeça. 172.31.255.255. E o que a maioria utiliza, 192.168.00/16, que é o 192.168 do 00 até o 255.255. E é aqui que nós começamos a fazer o planejamento da minha rede. Cara, eu preciso fazer uma rede para 100 computadores na minha empresa. Que endereço, que esquema de endereço, né? Que tipo de endereço eu vou usar? 100 computadores, eu posso utilizar qualquer um dos três. Ah, professor, mas eu gosto mais do 10.00. Beleza, usa. É privado, você que escolhe, você não precisa pagar para ninguém, você não precisa registrar, não precisa nada. Até porque, quando você tem o uso de um IP privado, o que acontece? Você tem esse IP privado nos computadores dentro da tua empresa. Isso vai para um switch e vai para um roteador que vai mandar para a internet. Tá? Se alguém de fora mandar um pacote para 10.0.0.5, o teu roteador não vai aceitar. Por quê? Porque esse endereço 10 é privado, ele não é roteável abertamente na internet. Primeiro que nem deveria estar vindo. O roteador que encaminhou esse pacote para cá está com alguma configuração errada. Então, esse pacote para 10.0.0.5 não vai chegar dentro da tua rede. Ah, professor, mas eu uso o 10.0.0.5. Não, mas esse é o teu endereço IP privado. Ninguém pode usar, só você dentro da tua casa, né? Esses pacotes de fora têm que vir com outro endereço, com o endereço IP público. Tá? Para quem já sofreu para jogar online, para fazer se comunicar, conectar a serviço dos outros ou coisa assim, é disso que a gente está falando. Eu tenho um IP que só funciona aqui dentro, que é o IP privado da tua casa ou da tua empresa. Para fora daqui, eu tenho outro IP, que é o IP
público da tua empresa. E aí sim, se qualquer outro lugar do mundo quiser se comunicar com você, pode ser que eles queiram se comunicar com o teu roteador. Pode ser que eles queiram se comunicar com o teu computador lá dentro. Eles vão ter que usar o endereço IP público, tá? O privado não vai ter alcance para isso. Então, se eu quero planejar um endereço IP para usar na minha empresa, eu tenho que saber, primeiro, isso aqui. Tenho que saber esse esquema aqui. Esses são os 3 tipos que eu posso usar. Ah, professor, mas e se eu quiser fazer uma rede para 1000 computadores? A 1000 computadores ainda dá para usar qualquer um dos 3, tranquilamente. Tá? Ou 10.0.0.0, ou 172.16, ou 192.168. 1000 ainda cabe. E se eu quiser para 70 mil computadores? Opa, olha só. 70 mil computadores já não cabe aqui dentro. Porque 255 vezes 255 são 65.635. Então, né, numa rede dessa aqui, só cabem 65 mil. Só. Toda empresinha passa disso. Só cabem 65 mil computadores. Endereços IPs válidos, né? Se eu tiver mais conexões que isso, aí eu não posso usar essa aqui. Eu tenho que ir para essa aqui. Ou, se eu tiver mais ainda que Story, a capacidade desse aqui, que eu nem lembro quanto que é 65 mil vezes 16. Tá? Quem tiver com a calculadora pode fazer. Aí eu vou ter que ir para daqui de cima. Aqui cabe 65 mil vezes 255. Tá? Então, vocês podem ver que os tamanhos são gigantescos. É muito mais do que eu precisaria. Agora, imaginem que lá no começo da internet você comprava, né, para uma rede de uma empresa, os caras te davam um endereço barra 24 para 255 micro. Era o mínimo que podia. Ah, não, eu tenho 300 computadores. Então, beleza. Então, tá um IP barra 16, que cabe 65 mil. Não, mas eu só preciso de 300. Não, mas tá, a tua rede é essa. Cabe 65 mil. Tá? Então, isso que ajudou a estrangular bastante o endereçamento IPv6. Os endereços privados não são globalmente roteáveis, não passam. Tá? Não passam. Professor, eu gostei desse aqui, eu quero usar um 7216. Posso? Pode. Professor, eu quero usar, ó, eu vi que vai do 16 ao 31. Eu quero usar um 7219. Posso? Pode. Um 7220. Posso? Pode. Um 7230. Posso? Pode. Está dentro do alcance. E se eu quiser usar um 7240, professor? Não, um 7240 não é teu. O público ou o privado só vai até um 7231. Se você usar para cima de um 7231, você está usando como privado um IP público. E aí, se um dia, por acaso, você for acessar o www. Imagina que esse 172, vamos inventar aí, esse 17240 é o IP da Pormade, por exemplo. E aí um dia, coloquei esse endereço IP dentro da minha rede, e um dia, né, como se fosse privado, e um dia eu vou acessar www.pormade.com. Ao invés de sair para fora da rede, esse pacote vai bater no meu roteador, o roteador vai devolver. Nem vai chegar no roteador, o switch já vai distribuir ali mesmo. Então eu perderia acesso a alguns servidores, alguns destinos dentro da internet. Ah, professor, posso usar isso para fingir que eu sou a Pormade e interceptar? Não, não é bem assim. Não é bem assim. Para você utilizar esse endereço como público, o teu IP tem que delegar isso para você, senão ele vai bloquear esse tráfego se você estiver usando um IP que não é o seu. Tá? Então, endereço privado é aquele que fica dentro da tua casa, da tua empresa, do que for. Endereço público é o que o teu provedor vai te dar, ou o provedor do provedor, ou vai vir de algum lugar. Tá? E esse sim precisa ser registrado e pré-determinado. Não posso escolher qual que eu vou usar, a não ser que o teu provedor te dê uma faixa de IPs. Se ele te der 4 IPs, beleza. Se 2 IPs ou 6 IPs, aí você usa os 2 ou os 6 ou qual você quiser deles. Mas senão você recebe o teu endereço e usa somente o teu endereço. Tá?
E aí nós temos a conversão de endereços de rede, Network Address Translation, que converte IPv4 privado em endereço público. Por isso que quando eu estou na minha casa usando o 10.0.0.0 e mando uma mensagem que é para um servidor lá fora, tá? Por exemplo, para o servidor do Google, o meu roteador vai saber o que fazer na saída, ele vai saber o que fazer quando o Google devolver essa informação. Olha que legal. O Google não vai devolver a informação dizendo vá pro 10.0.0.5. Não, ele vai devolver dizendo vá pro 193.52.25.9. E aí vai chegar no teu roteador e o roteador vai entender. Opa, isso aqui eu tenho que encaminhar para tal lugar. Tá? Faz parte dos serviços dele. Tá? Normalmente o NAT é habilitado no roteador de borda que se conecta à internet. Então, o roteador que o teu provedor te dá, se for na tua casa, ou o roteador de borda da tua empresa é o que é responsável por fazer esse serviço de tradução. Tá? Ele converte, não é que ele converte, não é que é uma conversão. Ele faz um esquema, não é uma gambiarra, porque é a maneira correta de fazer isso, mas é um esquema para que quando a comunicação saia, ela não saia com endereço público, ela se converta, não saia com endereço privado, ela se converta para usar o público ou quando chegar a mesma coisa, tá? E aí por isso que você tem tabelas. De repente o servidor do Google manda um pacote para cá, mas eu não pedi. E aí para quem vai? Eu tenho que ter uma tabelinha dizendo. O que chegar na porta 80 no roteador é para mim encaminhar pro servidor de internet, por exemplo, de páginas. O que chegar na porta 60.000 é para mim encaminhar para o servidor do jogo X. Ponto. Então eu tenho uma tabelinha que faz isso no roteador. E aí nós temos os endereços IP de uso especial. Tá? Endereços IP de uso especial. O primeiro deles, 127.000/8, ou seja, qualquer um do 127.001 até o 127.255.255.254. Tá? Esse é o endereço de loopback. Loopback. Ele representa a tua própria máquina. É como se o pacote saísse e voltasse para a tua própria máquina. Tá? É usado para testar, por exemplo, seu TCP, seus protocolos estão operacionais, ou para fazer alguma conexão consigo mesmo. Tá? Então, sempre que eu quero fazer esse teste, eu uso eu pingo qualquer coisa. Professor, eu só uso 127.001. Beleza. Poderia usar 127 ponto qualquer coisa. Tá? Poderia. Mas a maioria utiliza somente o primeiro. Tá? E aí, se eu fizer um ping, por exemplo, para 127.001, ele retorna para mim mesmo. E o outro é o endereço local de link, ou de link local, que é 169.254/16. Tá? 169.254.00 até 169.254.255.254. Então, até isso aqui. Para que serve isso, pessoal? Imagina que ele é chamado de endereço a pipa, isso cai na prova, tá? Qual é o endereço a pipa, quando que você pega o endereço a pipa, qual o erro que está dando na rede quando você pega o endereço a pipa, são questões de prova, então cuidem com esse detalhe. Inclusive, quem não fez as provas anteriores, galerinha, bora lá que está acumulando, hein? Já foram 2. Foram 3. Já foram 3, né? O que é o endereço a pipa, galera? Imagina que o meu computador está configurado para pegar o endereço automaticamente na minha rede. O meu celular está tudo configurado para pegar endereço automático. Pegar endereço automático, a gente imagina que é um passe de mágica. Conecto, pof, apareceu um endereço IP para o meu computador, para o meu celular. Não, não é assim. Tem um servidor, chamado de servidor DHCP, que é o servidor responsável por, opa, apareceu um dispositivo novo na rede. Beleza.
pega e usa o IP tal. Eu faço a configuração no servidor DHCP e ele manda para o celular, por exemplo. Agora, se eu conectar na rede e o meu celular está configurado para pegar um IP automaticamente, ele vai tentar pegar esse IP automaticamente. A gente vê no próximo módulo, daqui 2 módulos, como que isso funciona. Conversa DHCP. Tá? Ele vai tentar pegar um IP automaticamente. Mas e se não tiver um servidor DHCP na minha rede? O que acontece, será? Professor, eu não tenho, só um parênteses, professor, eu não tenho um servidor DHCP na minha rede. Por que eu não preciso digitar IP? Porque o roteador também se faz o serviço DHCP, tá? Então, porque é tudo embutido hoje. Mas e se ele tentar pegar um IP e ninguém der um IP para ele? O que ele faz? Ele tenta se comunicar com um endereço que ele vai chutar, vai pegar um aleatório aí. Mas não é qualquer aleatório, senão corria a chance de dar cagada na rede. Não, ele pega, por coincidência, o IP do servidor na rede. E aí derrubou metade da rede. Então, quando alguém tenta pegar um IP e não consegue, porque a rede está quebrada, porque o switch está quebrado, porque o servidor DHCP está quebrada, ele pega, escolhe um endereço para ele dessa área, desse range de IPs. Então, ele pega um endereço a pipa. Tá? Automatic Private IP Addressing. Ou endereços automaticamente atribuídos, privados. A gente não usa esse endereço IP. Tá? Você poderia fazer uma rede aqui dentro, mas a gente não utiliza. Quando você vê que o teu dispositivo, você vai lá no teu computador e dá um ipconfig, e ele diz que o teu IP é 169.254, é porque você pegou um endereço IP a pipa. Tenta conectar de novo, ou dá o comando ipconfig/renew para tentar pegar outro IP, para ver se ele consegue se comunicar com o servidor DHCP. Se não conseguir, aí ele vai ficar com esse IP e não vai conseguir navegar na internet, por exemplo. Isso ocorre muito, pessoal, quando a pessoa instala, por exemplo, um roteador dentro da sua empresa, né? Eu tenho uma lanchonete aqui, põe um roteador, ó, Wi-Fi grátis aí, galera. E aí ele deixa, não entende muito, configura um servidor DHCP para dar, por exemplo, 250 IPs, que é mais ou menos o padrão. Tá? E aí, esses IPs com a durabilidade, por exemplo, de 24 horas, e aí durante as 24 horas, mais de 250 computadores ou celulares conectam. E aí vai esgotar. E aí ele não vai conseguir pegar o endereço IP de algum servidor, porque o servidor não vai mais ter endereço IP para distribuir. Logo, ele vai pegar um endereço a pipa, tá? Então ele é usado não por servidores, ele é usado por clientes da DHCP, não só do Windows também, mas para se autoconfigurar quando nenhum servidor da DHCP está disponível. Tentei pegar um IP, não consegui, vou escolher um endereço a pipa para mim, beleza? Só para vocês entenderem direitinho. Então, 127, comunicação consigo mesmo, normalmente utilizado para verificar se o stack de protocolos TCP/IP está funcionando bem no teu computador. Se der um erro quando você pingar o 127.0.0.1 é porque tem alguma coisa muito errada. O THCP, o TCP/IP não está funcionando direito aí não. Tá? Pegou 169.254, endereço a pipa. Significa que teu servidor DHCP não está respondendo direito ou está com algum problema. Belezinha? E aí nós temos endereçamento classificado legado, tá? Histórico. Por favor, tem gente que ainda ensina endereçamento classificado ou classful. Na verdade, classful não é bem classificado. A tradução seria mais algo do tipo classudo ou de classes, né? Tem gente que ensina até hoje e faz as pessoas decorarem. Classe A, 0 a 127. Classe B, 128 a 191. Classe C, 192 a 223. Não, isso não existe mais, pessoal. Isso aqui era até lá em 1992. Não, 80. Não, 81 foi quando foi dividido em classes. 90 e pouco que a gente parou de usar classe. Tá? E aí, nessa época, nós tínhamos 5 classes de endereço IP. Tá? As 3 primeiras eram as classes que nós utilizávamos. Tá? A D e a E era reservada e especial.
Então, a gente tinha... quando você comprava para usar na tua rede um endereçamento IP, você ganhava um endereço IP de alguma dessas classes. Tá? Ah, o meu endereço é classe A. Isso quer dizer que eu posso usar a máscara /8. Isso quer dizer que eu ganho 65 mil vezes 255 IPs. Minha rede é gigantesca, é enorme. Só que aí tem um problema. Somente os endereços classe A já representavam uma fatia gigantesca de todo os endereços válidos da internet, do mundo. Só que só tinha 128 endereços que podiam ser usados na classe A. Então, 128 empresas tinham nas mãos 50% dos endereços IPs do mundo. Então, olha aqui. Só de olhar já dá para ver que vai dar cagada. Ó, um endereço IP classe A, uma rede classe A, pode ter até 16.777.214 computadores. Quantas empresas vocês conhecem que você acha que tem 16 milhões de computadores dentro? Acho que não, né? Quantos provedores que vocês conhecem que usa mais de 16 milhões de endereços de IP? Poucos, né? Já os endereços de classe B representavam 50% do restante dos endereços, ou seja, 25% dos endereços de rede. Tá? Tinha 16 mil endereços só classe B, e cada rede classe B podia ter até 65 mil computadores. E é aquilo que eu falei para vocês. Ah, eu preciso... não, classe C só cabe 254 computadores. Ah, eu preciso de uma rede para 300 computadores aqui na minha empresa, todos públicos. Beleza, então não cabe 300 numa classe C. Eu preciso comprar uma classe B. Não, mas peraí, a classe B cabe 65 mil. Olha quanto vai desperdiçar. Então, é contra o desperdício de endereços IPs que nós paramos de utilizar os endereços baseados em classes. Tá? E aí, a classe C ficava com 12,5% dos endereços. Tinha 2 milhões de redes classe C, cada uma com 254 computadores. Basicamente, a diferença é que a classe A era uma rede /8 que você comprava, a classe B era uma rede /16 que você comprava, e a classe C era uma rede /24 que você comprava. Tá? Assim que era a rede lá em 1981 até o começo de 90. Tá? Foi substituída por um endereçamento classless, ou sem classe, que ignora essas regras. Tá? Então, a partir do momento que a gente começou a usar o endereço sem classe, nós não usamos mais isso. Tinha gente até que falava, o endereço classe A é mais rápido que o endereço classe B. Não, tem nada a ver. Tem nada a ver. O endereço classe A é uma rede maior, até 16 milhões de computadores. A classe B, 65 mil computadores. Classe C, 254 computadores. Tá? A IANA é a empresa responsável por gerenciar e alocar esses blocos de IP para 5 RIRs, Registros Regionais de Internet. Tá? E os RIRs são responsáveis por alocar esses endereços de IP aos provedores que fornecem blocos de endereço IPv4 a provedores de internet e organizações menores. Tá? Então, a IANA é responsável por manter essa tabelinha e distribui para a LACNIC, ARIN, RIPE, APNIC e AFRINIC, que são os responsáveis por revender essas redes, né, esses espaços de endereçamento dentro da sua região, tá? Registros regionais. E aí a IANA diz, para a ARIN nós vamos mandar do 0 até o 60, por exemplo.
para o LACNIC vai do 61 até o 100, por exemplo. Por exemplo, não é nada tão organizadinho assim. É tudo muito pior. Beleza? Se vocês forem ver um negócio legal que eu nunca tinha parado para ver, deixa eu abrir aqui um. Se vocês forem ver no material do curso de vocês, pessoal. Caramba, vou fazer o login aqui. Tem um link bem legal. Inclusive, se algum de vocês tiver com problemas para logar no NetAcad, eles mudaram. Agora não pode mais usar o nome do usuário, só por e-mail. Tá? Então, se alguém for logar e der erro, é porque não pode mais usar o nome de usuário. Deixa eu achar só o link que eu quero mostrar para vocês aqui. E aí a gente já continua, tá? Apareceu o navegador para vocês, né? Aqui. Poxa vida, não vou achar o link. Tem um link em algum lugar no curso aqui que ele mostra para você o dono dos 127, né, da época, dos 127, das 128 redes classe A. E aí você conseguia ver, assim, é algo que eu nunca tinha visto, sabe? Mas é bem interessante. Você consegue ver cada empresa que tinha, que era responsável por um tanto daquilo. Outra coisa legal, pessoal, pelo menos para tentar dar uma focada aí, é esse joguinho aqui, ó, que onde você controla um roteador e tem que decidir se o pacote vai poder passar ou não, de acordo com o endereço que tem nesse pacote. Se ele for um endereço público, você deve deixar passar. Se ele for um endereço privado, você deve bloquear. Então funciona assim: 129 é público, então você deveria permitir. Tá? 108 é público, então você deve permitir. Então eu recomendo que vocês joguem 2 minutinhos aí só para 192.168 é privado, então vamos bloquear. Tá? Só para vocês ajudarem a fixar na cabeça quais os endereços IPs que são públicos e privados e ter essa informação dentro da cabeça de vocês. Assim, beleza? 172.21. Ai, bloquear. Não clicou. 10, bloquear. E assim por diante. Então, voltamos para o nosso material. Vamos parar aqui. Aí, voltei. E aí a gente tem a divisão das redes. Tá? Muitos protocolos usam transmissões broadcasts, ó, a tradução errada aqui de novo, ou multicasts, por exemplo, ARP e outras transmissões. Tá? Descoberta de HCP e tudo mais. E aí, esses switches na rede, eles vão propagar. Quando vai o broadcast, eles para todo mundo. Quando vai o multicast, eles para todo mundo. E aí todo mundo recebe esses pacotes e acaba tendo que desempacotar, pelo menos na segunda, terceira camada, para ver do que se trata. Em redes muito grandes, isso gera uma lentidão, isso gera um excesso de processamento. E aí a gente chama isso de um domínio de broadcast. Um domínio de broadcast é uma área da minha rede por onde um broadcast X vai se propagar. Tá? Então, quando eu tenho um domínio de broadcast muito amplo, muito grande, isso quer dizer que se alguém mandar um broadcast, vai chegar em muitos lugares e vai causar uma lentidão. Não que um broadcast cause uma lentidão. Não que 10, 100, 1000 broadcasts causem uma lentidão. Mas talvez, né? Mas talvez 1000 em um segundo causem. Talvez 10.000 em um segundo causem.
Então, se você tiver um domínio de broadcast muito amplo, ou de multicast, né? A gente chama de domínio de broadcast, a gente pode ter problemas de lentidão, não só nos computadores, mas também nas placas de rede. Né? Não só nos switches e roteadores, mas também nas placas de rede, que vão ter que pegar, colocar aquilo em buffer, desempacotar e descartar. Pegar, pôr em buffer, desempacotar, descartar. Pegar, pôr em buffer, desempacotar e descartar. Então, isso é um problema na rede. E para resolver um pouco este problema, nós começamos a usar uma técnica chamada segmentação de broadcast. Tá? Então, como os switches propagam broadcast para todas as interfaces, exceto a interface de onde veio, colocar um switch atrás do outro, ele só piora essa situação. Vai fazer teu broadcast ir mais e mais e mais longe. Tá? O único dispositivo que interrompe esse dispositivo, esse domínio de broadcast é um roteador. Tá? Se eu tenho um roteador aqui e uma montoeira de computadores ligado desse lado, isso aqui é um domínio de broadcast. Se eu tenho do outro lado outra rede com alguns switches ligados e mais um monte de computadores aqui, isso é outro domínio de broadcast. Opa, o roteador não entra. Vamos fazer direitinho, por favor, né? Esse é outro domínio de broadcast. Outro. Isso quer dizer que se alguém fizer um broadcast aqui, ele vai chegar, vir para cá, vai vir todos esses computadores aqui. Mas quando chegar no roteador, o roteador descarta. Ele não vai entrar para o outro lado. Tá? Então eu tenho como dividir, e é por isso que a gente faz essas segmentações na rede, para garantir que eu tenha uma forma de diminuir esses tamanhos dos domínios de broadcast e diminuir. Opa, desculpem. E diminuir o impacto de você ter domínios de broadcast muito amplos. Agora o Jean falou ali. Pois eu acho que ele achou o link que eu estava falando. Então, quando eu utilizo roteadores na minha rede, eu faço a divisão desses espaços, desses domínios de broadcast. Tá? E aí, essa divisão faz com que a quantidade de broadcasts em cada segmento da minha rede caia muito. Tá? O detalhe é que eu posso configurar o roteador para deixar alguns tipos de broadcast passar. Por exemplo, eu tenho um servidor DHCP que é um servidor DHCP único para minha rede. DHCP funciona por broadcast, pelo menos na ida. Então eu preciso configurar que o broadcast vá se propagar para o servidor. Assunto de outra hora, não é nem do CCNA1, é do CCNA2, se eu não me engano. Mas tem como fazer. Tá? Mas a ideia é domínio de broadcast muito grande, ruim, problema. Desempenho, tráfego na rede, aumenta tudo. Os problemas se multiplicam. Tá? Segmento para ter domínios de broadcast menores. Tá? Então lembrem-se disso. Switches compartilham o mesmo domínio de broadcast. Roteadores dividem o domínio de broadcast por suas interfaces. Tá? Cada interface do roteador se conecta a um domínio de broadcast diferente. E as transmissões são propagadas apenas dentro de um lado, ou de outro, de outro. Tem um roteador com 16 interfaces. Beleza, 16 domínios de broadcast. Use como quiser. Certo? Então, isso é uma coisa importante. Problemas com grandes domínios de broadcast. O problema desse tipo de domínio é que os hosts podem gerar broadcasts em excesso e afetar a rede de forma negativa. Então, é aquilo que eu falei, tenho 20 computadores na rede. Não, você não vai ter problemas. Tenho 100. Provavelmente não. Tenho 200. Olha, talvez não vai chegar, nossa, que lentidão excessiva. Mas você pode começar a ter problemas. Tá? E assim por diante. 1000 computadores na rede, muita gente conectada na rede sem fio, muita gente conectada na rede com fio. Olha, aí pode vir a dar problema, hein? Então a solução para isso é reduzir o tamanho
da rede e para criar domínios de broadcast menores, em um processo denominado divisão de subredes. Por exemplo, se eu tenho um 72.16.00/16, eu posso dividir ele em duas subredes. Um 72.16.00/24 e um 72.16.10/24. O que ainda não faz sentido nenhum, mas daqui uns 3 slides vai fazer. Os broadcasts são propagados apenas dentro dos domínios de broadcast menores. Quando alguém dessa rede fazendo um broadcast, ele vai ficar dentro dessa rede somente. E não vai chegar dentro da outra rede. Beleza? E aí o pessoal aproveita para fazer uma organização dentro da empresa. Acadêmico e administrativo. O acadêmico ainda divido entre laboratório 1, laboratório 2, rede sem fio e não sei o quê. Vai subdividindo. Aqui é um desenho que exemplifica isso. Ao invés de eu ter uma rede só com 400 usuários no endereçamento 172.16.00, eu divido em duas redes, tá? De 200 usuários cada um. E ao invés de utilizar a máscara /16, eu uso uma máscara /24. Tá? Reparem que aqui é esquisito. Eu aumentei o número da máscara a 16, quanto menor a máscara, mais usuários, mais conexões, mais, né, endereços de host ela tem. Quanto maior, menor é o tamanho da rede. Tá? Então, eu dividi entre duas LANs com 2 domínios de broadcast diferentes. Isso é bacana. Tá? Reparem que uma rede acabou virando um 72.16.00 e outra rede acabou virando um 72.16.10. Tá? Então, em teoria, professor, isso quer dizer que os computadores daqui não vão conseguir se comunicar com os computadores de lá? Vão, porque eu tenho um roteador aqui no meio. O roteador vai criar essa rota para comunicação normal. Se eu tiver uma impressora aqui ligada, o pessoal daqui vai conseguir imprimir tranquilo. A não ser que eu bloqueie isso no roteador. Faço uma regra de firewall ali e bloqueio por ACL. Tudo bem. Mas essa rota vai existir. Da mesma forma, todo mundo vai poder se comunicar com o servidor da internet, por exemplo, e conversar com a internet. Tá? Então, a ideia é essa. Então, reparem, a gente começou falando de endereço de rede, de máscara, de endereço de broadcast. Agora a gente está vendo como é que nós vamos dividir uma rede para ter uma eficiência um pouco melhor dentro dela. A gente já chega no ponto onde nós vamos criar a rede. Tá? Divisão em subredes reduz o tráfego total da rede e melhora seu desempenho. Tá? Inquestionável. Lógico que em redes menores, onde você tem aparelhos atuais, que vêm com processadores e memórias, né, correspondentes, você tem menores impactos de fazer essa divisão, você tem menores melhorias de fazer essa divisão. Quanto maior a rede, melhores os impactos que você vai ter. Ela pode ser utilizada, essa subdivisão, para implementar políticas de segurança entre subredes também. Facilita. Eu posso dividir por andar, como está aqui, primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, quarto andar, quinto andar. E aí eu posso dizer que o pessoal de baixo não pode imprimir na impressora do quinto andar, e aqui no terceiro andar eu tenho, sei lá, um servidor especial que os outros andares não podem acessar, então me facilita essa comunicação também, tá? E as subredes são usadas por uma variedade de funções. Não é que elas são usadas por causa disso, elas são usadas para algumas coisas, tá? Também para fazer a divisão de localização, para fazer a divisão por grupo ou função hierárquica, administrativo, recursos humanos, contabilidade, estudantes. Tá? Então, divido cada um em uma rede, e aí facilita de você fazer um isolamento. Ninguém de estudantes pode acessar nada de accounting, de contabilidade, de recursos humanos e nem da administração. Só pode acessar o servidor na internet. Mas já o pessoal da administração pode imprimir no recursos humanos e assim por diante. Então, eu tenho como fazer de maneira simplificada essas divisões. E também por tipo de dispositivo. Tá?
Por exemplo, a LAN 1.10.0.1 é onde ficam todos os hosts, todos os dispositivos finais da minha rede. A LAN 2.10.0.2 é onde ficam todas as impressoras. A LAN 3 é onde ficam todos os servidores. E assim por diante. Tá? Posso sim, Marcelo. O Marcelo perguntou se eu posso ativar uma prova. Posso sim. Assim que terminar aqui, eu faço de novo. Eu faço a ativação. E aí, no endereço IPv4, nós temos a divisão a mais simples que tem de fazer, porque é mais fácil de entender, na verdade, é usando o básico, tá? As máscaras básicas, 8, 16 e 24. Tá? Observe que os prefixos mais longos diminui o número de hosts na subrede. Tá? Isso quer dizer que 1/8 tem um espaço para 16 milhões de dispositivos na rede. Barra 16, 65 mil dispositivos na rede. Barra 24, 254 dispositivos na rede. Isso quer dizer que dentro de um 16, eu tenho 255 redes barra 24. Tá? Então, numa rede máscara barra 16, eu posso subdividi-la em 255 redes barra 24. Professor, eu não preciso de 255. Beleza, usa duas. Não tem problema nenhum. Beleza? Como que isso funciona, pessoal? Aqui ele faz uma tabela que, na verdade, eu não colocaria tudo isso de informação numa tela só, porque é difícil de entender. Tá? Mas, basicamente, resumindo ao máximo aqui, o que ele está querendo te mostrar é que em uma rede barra 8, tá? 10.0.0.0 barra 8, eu posso dividir em uma montoeira de redes barra 16. Então, eu teria uma rede 10.0, eu teria outra rede de 10.1, eu teria outra rede 10.2, eu teria outra rede 10.3, outra rede 10.4, outra rede 10.5. Professora, o 10.5 consegue se comunicar com o 10.3? Sozinho não. A não ser que eu ponha um roteador no meio e o roteador cria essa rota de uma para outra. Daí sim. Tá? Da mesma forma, essa outra tabela está me dizendo que eu posso pegar essa rede barra 8, 10.0.0 barra 8 e quebrar em uma porrada de redes barra 24. Eu tenho a 10.0.0.0 barra 24, 10.0.1.0 barra 24, 10.0.2.0 barra 24, 10.0.255 barra 24, 10.1.0, 10.1.1, 10.1.2, 10.100.0, 10.200.200 barra 24. Então eu consigo, minha empresa é gigantesca, eu quero fazer uma divisão para organizar tudo direitinho por sala e andar em nível. Pô, dividindo uma rede barra 8 em redes barra 24, eu consigo ter 65 mil redes. Acho que tá bom para qualquer empresa no mundo aí. Beleza? Consulta a tabela para ver 6 maneiras de subrede. Aqui ele tenta usar a palavra subrede, pessoal, algumas vezes nesse slide, como se fosse um verbo. Tá? Então, entendam, se vocês forem ler o material e se depararem com isso, entendam que ele está tentando transformar essa palavra em um verbo. Consulte a tabela para ver 6 maneiras de fazer subrede em uma rede barra 24. Tá? No inglês tem essa possibilidade de fazer, de usar como um verbo. Tá? Em português ficou bem esquisita essa tradução deles. Então, ao invés de eu usar uma barra 24, se eu quiser dividir em barra 25, eu tenho duas redes de 126 dispositivos. Se eu quiser usar com barra 26, eu tenho 4 redes de 62 dispositivos. Vamos fazer uma coisinha bem legal aqui. Eu vou abrir um... Vou abrir um Excel aqui, deixa eu compartilhar com vocês.
Ó, então, imagine assim, eu estou usando uma rede. Oh, caramba. Estou usando uma rede barra 24. Tá? Essa rede barra 24, imagina que eu estou falando da rede 10.0.0.0 barra 24. Eu vou variar somente o último número aqui, somente o último zero. Tá? Eu vou ter, para colocar nesse último dispositivo, o endereço 0 eu não posso usar, porque o 0 vai ser o meu endereço de rede. Tá? Então, eu vou até marcar um espaço especial aqui. O endereço de rede vai ser o 0. Tá? Agora, eu posso usar o 1, eu posso usar o 2, eu posso usar o 3, o 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu estou fazendo a variação do último valor aqui na minha rede. Apareceu para vocês, né? Só para ter certeza. Sim, apareceu. Então, eu posso puxar isso aqui. Ó, todos esses endereços que apareceram aqui são os endereços que eu posso usar para o host na minha rede, usando uma máscara barra 24. Tá? O endereço de rede ficou como 0 e o endereço de broadcast ficou o 255. Agora, se eu dividir esse 24 em duas redes barra 25, olha que interessante. Eu não tenho mais 256. Eu vou do 0, mas eu vou apenas até o 127. Então, a outra metade dos endereços não faz parte dessa primeira rede. Aí, os 128 é o broadcast, não, 127 é o broadcast, 128 é o próximo endereço de rede. Até coloquei um a mais aqui de Alegre. Ó. O 128 é o próximo endereço de rede. Então, a próxima rede que eu vou ter vai do 129. Oh, caramba. Olha só, eu dividi essa rede em dois. Eu tenho uma rede que vai do 0 ao 126 até o 127. O 0 é o endereço de rede e o 127 é o endereço de broadcast. E eu tenho outra que começa no 128, com uma máscara barra 25. E se eu usar uma máscara barra 26, o que, que acontece? Eu vou dividir, sempre eu vou multiplicando por 2. Aqui eu tinha uma rede só, aqui eu tenho duas. Com essas duas, eu comecei no 0. Agora, com 26, eu vou multiplicar por 2 de novo. Vou ter 4 redes. Então, eu vou começar no 0. Aí, 0 como endereço de rede. 1, 2. Vamos para frente. Ó. Oh, caramba, foi demais. Até o 62. Aqui vai ser o 64. E reparem que essas redes que eu estou criando, elas sempre têm o mesmo tamanho.
Ela sempre tem o mesmo tamanho. Então, se eu quero fazer essa divisão em sub-redes, é assim que eu vou fazer. Eu vou escolher qual a máscara que eu vou utilizar de acordo com a quantidade de IPs que eu preciso. Preciso de muito? Beleza, eu uso, por exemplo, o barra 24. Preciso de menos? Beleza, eu uso o barra 25. Preciso de menos ainda? Eu uso o 26. Ah, vamos dividir mais uma? Vamos ver como é que fica um barra 27? Barra 27 vai começar no 0 e vai dividir em 8 redes diferentes. Tá? Então, nós vamos até o 31. Até o 30. Aí aqui o 31 vai ser o broadcast, o 32 vai ser o primeiro. Não, tá errado. Trinta e um, 32, 64, 96, 128. Não, tá certo. Então, olha só, se eu só fui dividindo essas redes, eu acho que o lugar que fica mais fácil de ver essa divisão é a partir do barra 27, nesse caso aqui, porque aparece tudo numa tela só. Se eu usar uma rede barra 27, eu vou ter, tá, uma rede que começa no 1 e vai até o 30. Quer dizer que o 1 consegue se comunicar com o 6, com o 16, com o 22, com o 27, sem problema algum. Mas no 31, que é o endereço de broadcast dessa rede, essa rede acaba. E aí eu tenho outra rede começando no 32. E aí o 33, que é o primeiro endereço que eu posso usar. Então o 33 consegue comunicar com o 37, com o 45, com o 52 e com o 57. Mas o 33, pessoal, não consegue comunicar com o 8, porque está em outra rede. O 33 não consegue se comunicar com o 72, porque está em outra rede. Entendem? Então, essa subdivisão é o que a gente faz quando quer segmentar essas redes em redes menores. Beleza? Reparem que o 33 não consegue nem se comunicar com o 29, que é do ladinho, nem com o 30. Então, o 33 está numa rede e o 30 está em outra. Tá? Então, se eu fizer esse esquema de divisão usando a máscara barra 27, eu vou ter 8 redes diferentes, isoladas uma da outra. Só vão conseguir se comunicar entre si se tiver um roteador no meio. Tá? Então, só para vocês entenderem. Último exemplo, barra 28, vamos ver o que acontece? Eu vou ter 16 redes. E aí vai do 1 até o 14. Aí, se eu usar uma rede barra 28, diminui o tamanho de cada uma das minhas redes. Tá? Nesse caso, só vai do 1 até o 14. O 17 é outra rede. Então, o 6 não consegue se comunicar com o 23. E nem com o 136 e nem com o 154. Então, assim eu tenho redes menores. E o que eu posso fazer com isso?
Com isso, eu exatamente posso fazer divisões dessa maneira, por exemplo. Cada andar vai ganhar uma rede do barra 27. O andar, o térreo vai ganhar o 120, a rede 0, 10, 10, 0, 10, 10, 0, 0. O primeiro andar vai ganhar 10, 10, 10, 0, 0, 32. O segundo andar, 10, 10, 10, 0, 0, 64. Próximo, 96. O próximo, 128. Tá? Só que aí eu limito a quantidade de aparelhos que tem. Beleza? Porque nesse exemplo que nós estamos vendo no momento, cada uma das redes tem o mesmo tamanho. A gente usa sempre a mesma máscara. Professor, tem como usar a máscara diferente? Tem. Já chegamos lá. Já complicamos um pouquinho mais. Tá? Então, assim, pessoal, espero que vocês tenham conseguido entender o que significa a máscara de rede e por que a gente muda o tamanho da máscara de rede. A gente pode mudar porque eu quero fazer uma divisão, ou a gente pode mudar, por questões de segurança. Ah, eu só tenho 4 aparelhos na minha casa, 2 celulares, o computador e o videogame. Beleza, então eu posso pegar uma máscara de rede que permita que caiba nessa rede exatamente. Eu não quero que mais ninguém entre ali. Já é uma forma de segurança, não perfeita, não ótima, não ideal, mas já é uma forma de segurança. Tá? Então, só para vocês entenderem o que a máscara de rede significa. E é isso que ele estava tentando mostrar para a gente aqui. Tá? Ó, numa rede 27, eu tenho 8 redes, cada uma com 30 computadores. Numa rede 28, eu tenho 16 redes, mas cada uma com 14 computadores. Numa rede 29, eu tenho 32 redes, mas cada uma com 6 hosts. Numa rede 30, eu tenho 64 computadores, 64 redes, cada uma com 2 hosts. Beleza? Subrede, aqui é o caso onde ele está tentando usar isso como um verbo, tá? Faça subredeamento de uma rede barra 16 em um prefixo barra 8. Então, aqui é aquilo que ele está falando. Considere que uma empresa grande que precise pelo menos 100 subredes e tenha escolhido o endereço 172.16.00 barra 16 como o endereço da rede inteira. Então, a rede inteira dela vai ser 172.16 ponto alguma coisa. A figura exibe o número de subredes que podem ser criadas ao emprestar bits do terceiro e do quarto octeto. Observe que agora existem até 14 bits que o host que podem ser emprestados, ou seja, os últimos 2 não podem ser emprestados. É isso que ele está fazendo aqui. Ó. Ele descobriu que se eu usar pedaços daqui para transformar o meu endereço de rede, eu tenho um espaço de rede maior, eu tenho mais redes e menos hosts em cada rede. Tá? Para satisfazer o requisito de 100 subredes, eu preciso chegar aqui, ó, 2 elevado à sétima. Então, eu preciso usar até aqui. Isso quer dizer que eu teria que ter uma máscara barra 23. Porque se for barra 22, que é essa aqui, só posso ter 64 redes. Se for barra 24, eu posso ter 256 redes. Eu não quero tudo isso. Tá? Então, é isso que ele vai te dar de resultado aqui. Eu preciso emprestar. Ele não deu a resposta final? Não. Que chato. Então, nesse caso, eu teria que fazer 8, 16, 23. Uma quantidade de redes barra 23. Porque ele me disse, ó, eu preciso de 100 subredes. Então, barra 23. Considere um pequeno provedor que quer 1000 subredes para seus clientes, usando o endereço de rede 10.000/8, que significa que há 8 bits na parte interna. Então,
Se eu fizer até aqui, eu tenho uma rede só. Se eu fizer até aqui, eu tenho duas. Se eu fizer até aqui, eu tenho 4. Se eu fizer até aqui, eu tenho 8. Eu sempre vou multiplicando por 2. Se eu fizer até aqui, eu tenho 16. Se eu fizer até aqui, eu tenho 32. 64, 128, 256, 512, 1024 redes. 1024 redes. Ele falou que queria 1000, então fechei no 1024 aqui. É o primeiro que passou. Nesse caso, a minha máscara seria 8, 16, 17 barra 18. Tá? Eu teria que emprestar 10 bits. A resposta não está meio... É mais fácil dizer qual é a máscara que resolve o problema. Tá? E aí eu tenho a questão da divisão de subredes para atender a requisitos. Uma rede corporativa vai ter, por exemplo, uma intranet, uma rede interna para a empresa, normalmente usando IPs privados. Tá? Por exemplo, aqui. Uma rede que eles chamam de DMZ, que é onde fica os servidores. E a parte pública da rede, que é onde vai ficar exposto à internet. Tá? Então, essa empresa poderia usar o 10.0.0.0/8 e subredes que precisar, /16 ou /24, para cá e para cá. Tá? Os endereços de DMZ teriam que ser configurados com IPs públicos. Então, aqui eu colocaria IPs públicos também. Como planejar as redes, pessoal? Então, olha só, eu tenho que saber quantos dispositivos eu preciso e quantas redes eu preciso ter. Tá? Então, vamos fazer um pequeno levantamento aqui. Ó. Vamos começar uma nova planilha. Imaginem que para o Instituto Federal, tá? Eu quero fazer uma rede e eu quero ter uma rede onde eu tenha a parte, uma rede para acadêmicos, outra rede para administrativo, outra rede para laboratórios, tá? E outra rede para Wi-Fi, por exemplo. Eu vou ter 4 redes diferentes. Eu vou escolher, eu começo escolhendo qual é o endereçamento IP que eu vou usar. Ah, senhor, como que eu escolho? Preferência. Ah, eu quero utilizar uma rede 10.0.0.0 com uma máscara aí /16, por exemplo. Tá? Então, uma rede /16, 10.0.0.0.0. Eu posso dividir cada um deles do jeito que eu quiser. Vamos imaginar que eu vou usar uma rede /24, só para vocês entenderem uma coisinha aqui. Uma rede /24. Isso quer dizer que ela vai do 10.0.0.0 até o 10.0.0.255. Professor, por que 10.0? Porque eu escolhi. Tem 3 endereçamentos privados e eu posso escolher qual eu usar e usar com a máscara, desde que esteja dentro do alcance, usar com a máscara que eu quiser. Escolhi. Eu tenho quantas máquinas eu posso ter nessa rede /24? Eu posso ter 254 hosts. Por quê? Porque do 0 ao 255, tirando o 0 e tirando o 255, fica 254. Vou contar nos dedinhos aí. Tá? Então, imagina que eu vou dividir, por enquanto a gente está fazendo uma divisão igualitária. Tá? Eu vou dividir isso aqui em 4 categorias: acadêmico, administrativo, laboratório e Wi-Fi. Então, eu vou ter aqui 1/4 dos 254. Vai me sobrar aqui mais ou menos, né, descontando os endereços de rede de broadcast, 62 dispositivos em cada um. Isso quer dizer que eu vou usar, ao invés da máscara /24, eu vou usar a máscara deixa eu até mudar aqui, ó. Vou usar a máscara /20, /26.
Professor, da onde que se tirou 26? Lembra que eu falei que cada vez que eu aumento 1, eu multiplico por 2? No 24 eu tenho uma rede. No 25 eu tenho 2. No 26 eu tenho 4. Isso quer dizer que se eu usar para todas elas a rede barra 26, eu teria os 62 hosts em cada um. O primeiro iria de, vamos colocar aqui, endereçamento de rede, hosts e endereçamento broadcast. O endereço de rede é o primeiro delas, 10.0.0.0, porque é a primeira rede. Tá? Isso quer dizer que os hosts vão de 10.0.0.1, o primeiro depois da rede, até o 10.0.0, quanto que é 1 mais 62? 63, mas aí 63 vai ser o endereço de broadcast, então 0.62. O meu endereço de broadcast é o último, 63. Tá? Então aqui eu estou fazendo uma tabelinha que vai me ajudar a organizar essa divisão da minha rede. Qual que é o endereço da rede de rede do administrativo? É o próximo, 10.0.0.64. Os hosts, 10.0.0.65 até 10.0.0.126. Essa conta eu estou fazendo de cabeça. Tá? Mas se vocês procurarem aqui, no barra 26, é essa brincadeira que eu estou fazendo. O endereço de rede, 0.64.128.192, 0.64.128. Tá aqui os endereços de broadcast. E os endereços usáveis dentro da minha rede estão aqui, do 65 até o 125. Vamos por lá? 65 até o 126, desculpe. Até o 126, está aqui. E a próxima? 129 até o 190. Tá? Próximo é o broadcast, 191. 192 é o próximo de rede, 10.0.0.193 até 10.0.0.254. Então, aqui é uma divisão que eu estou fazendo para essa rede do Instituto Federal, por exemplo. E aí funciona lá. Tá? Ah, professor, mas 62 máquinas, a gente está com 2 laboratórios. Acho que a gente está com mais de 20 máquinas cada laboratório, acho que está com quase 30. Então já está quase estourando isso aqui. Talvez não dê. Então talvez eu tenha que fazer um planejamento diferente. Tá? Mas por enquanto, esse planejamento serve para mim. Tá? Então, só para vocês entenderem um pouquinho como que eu faria esse planejamento. Tá? E é isso que ele está mostrando aqui. Nesse exemplo, a sede corporativa recebeu o endereço de rede pública 172.1600/22 por seu ISP, fornecendo 1.022 endereços de hosts. Então, ele tem 1.022 endereços. Existem 5 sites, 5 lugares, e, portanto, 5 conexões de internet, o que significa que a organização requer 10 sub-redes, com a maior sub-rede usando 40 endereços. Tá? Ele alocou 10 sub-redes com uma máscara de rede barra 26. Por que ele usou barra 26? Já expliquei para vocês. Se no barra 22 dá uma rede, no barra 23 dá 2, no barra 24 dá 4, no barra 25 dá 8, no barra 26 dá 16. Tá? Então, no barra 26, ele podia usar até 16 redes.
Mas ele não precisava de 16, ele precisava só de 10. Ah, então por que eu não usou barra 25? Porque o barra 25 só dava 8 redes. Tá? Então aqui, pessoal, é uma montoeira de número e dá um nó na cabeça. Isso é normal. Tá? Mas a ideia é exatamente isso, aprender a como pegar esses, no barra 24, 254 endereços de rede que eu tenho, endereço de host que eu tenho, tá? E fazer divisões conforme o tamanho da rede que eu preciso, ao invés de utilizar um tamanho de rede, uma rede só para tudo, que aí deixa um monte de coisa exposta, deixa o mesmo domínio de broadcast em tudo e leva a problemas em geral na rede. Tá? Então, só para explicar por que, que ele tomou essa decisão. Vou usar barra 26, ou seja, máscara 255, 255, 255, 192. Professor, onde é que eu vejo isso? Voltamos lá na tabelinha. Infelizmente, nessa parte aqui, até que vocês se acostumem a fazer os cálculos meio que de maneira mental, ó, vamos voltar lá na tabelinha da máscara, que foi a primeira coisa que a gente viu. Barra 26. Barra 26 equivale ao quê? 192. Tá? Então, tá tudo que a gente viu nesse módulo está interligado e vai entrando uma informação de cada vez para ajudar a dar um nó na nossa cabeça. Beleza? Então, é assim que eu escolheria fazer. A empresa precisa de quantas redes? Ela precisa de 10. Beleza, então vamos pegar uma máscara e trabalhar dentro dela. Professor, posso usar um 7216? Pode. Trabalha com 7216. Ah, professor, eu acho mais legal usar com 10. Público, privado. Trabalha com qualquer endereço privado e faz o trabalho que você quiser. Tá? Só para deixar bem claro como que isso é feito. E a gente já viu. Aqui também. Tá? E aí, pessoal, nós temos uma coisa em comum em todas as redes que nós fizemos até agora. Todas as redes que nós fizemos até agora, nós temos o mesmo tamanho de máscara. Aqui, se eu tenho 40 hosts, eu ganhei uma barra 26. Aqui eu tenho 25, mas eu também ganhei uma barra 26. Aqui eu só tenho 10 hosts, mas eu também ganhei um barra 26. Aqui eu tenho 15 hosts, mas eu também ganhei um barra 26. Tá? Então, o que, que acontece? Nesse planejamento que eu fiz no Excel para vocês, calculou-se, por exemplo, 62 para cada um. Beleza, mas o laboratório eu tenho já 90 máquinas. O Wi-Fi era melhor deixar umas 90 também. O administrativo, ou acadêmicos, que vai acabar caindo só as máquinas ali da biblioteca, eu tenho só 15 hosts. E o administrativo, eu tenho aí, sei lá, uns 30 computadores. Tá? Não, laboratório eu não tenho tudo isso, eu tenho 60 hoje. Wi-Fi eu ficaria com 90. Tá? Então, ó, reparem que mesmo com essa divisão aqui, eu dei uma rede do mesmo tamanho para cada um. Tá? O que desperdiça endereço, deixa a rede muito aberta, enfim, problemas de organização. Tá? Agora, o próximo tópico é exatamente para a gente tentar solucionar isso. É o que a gente chama de VLSM. Submascaramento, né, subredes de tamanho, opa, o L é o tamanho e o V é o variável. Subredes de tamanho variável. Então, olha só, conservação de endereços IP usando o VLSM. Dada a topologia, 7 subredes são necessárias, tá? Ou seja, 4 LANs e 3 links WAN e o maior número de hosts está no edifício D. Então, eu tenho um edifício com 25, eu tenho outro com 20, eu tenho outro com 15 e eu tenho outro com 28. Eu tenho hosts, né, lugares diferentes com necessidades diferentes.
E aí, eu preciso fazer um esquema de subrede, fazer subredes dentro disso aí. Tá? E o que ele vai me explicar é exatamente isso aqui, ó. Ao invés de eu ter 8 redes com o mesmo tamanho, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 redes de um tamanho normal e outras miniatura, por exemplo, para fazer esse espaço aqui que tem menos. Tá? Ou eu posso mudar o tamanho de cada um deles. Deixa eu fazer um exemplo aqui para vocês. Ó. Vamos usar essa nossa organização do IF aqui. Ó. Joguei tudo mais para frente para abrir espaço para a gente trabalhar. Aí. A primeira coisa que eu preciso fazer quando eu vou trabalhar com VLSM é organizar por tamanho, é o que me facilita mais na hora de usar. Então, vamos organizar direitinho aqui. Ó. Wi-Fi é o maior, laboratórios é o segundo maior, administrativo tem 30 e acadêmico tem 15. Então, reparem, organizei pelo tamanho da rede. Tá? O Wi-Fi tem 90 hosts. Eu já sei que vou usar essa rede barra 24. Vamos ver se vai caber nessa rede barra 24 e vamos organizar ela. Tá? Vamos lá na nossa tabelinha. Deixa eu ver se a tabela de máscara diz quantas redes tem em cada máscara daquela. É essa. Aí. Essa é a tabela que eu queria, mas ela não diz, infelizmente, quantos computadores tem, quantos endereços de host tem em cada rede. Então eu vou desenhar aqui do lado para vocês. A gente pode usar como base essa tabela que eu fiz aqui também, tá? Mas eu vou desenhar aqui do lado só para a gente ter a informação numa tabela só, que vai facilitar a, a visualização das coisas. Então o barra 24, ele vai me dar 253 endereços de host. Tá? O barra 25, ele vai me dar 126 endereços em cada rede. Caramba. Cento e 126. Tá? O barra 26 vai me dar 62. O barra 27 vai me dar 30. O barra 24 vai me dar 14. O barra 29 vai me dar 6. E o barra 30 vai dar 2. Tá? Então, olha só, eu preciso de uma rede menor que barra 24 que caibam 90 hosts. Eu tenho uma rede que cabe 90 hosts aqui. Opa, essa aqui vai caber os 90, não vai? Vai caber. Então, eu vou colocar aqui o barra 25. 25. Isso quer dizer que o endereço de rede vai ser o 10.0.0.0, só que os hosts que eu vou usar vão do 1 até o 126. E o 127 vai ser o meu endereço de broadcast, que é o último. Tá? Então, endereço de rede, hosts e endereço de broadcast. Tá? Dos 1 até o 128, do 0 até o 128, até o 127 já estão usados. Agora eu vou pegar o segundo maior, o laboratório, e vou achar o espaço de endereçamento onde caibam essas 60 máquinas. De maneira similar ao que fez aquele último gráfico que eu mostrei para vocês, que eu já volto lá para vocês verem de novo. Tá? Eu pedi 60 hosts. A rede 26, ela cabe 62. Então ainda vai sobrar uma gordurinha para queimar no final. Então, eu tenho uma rede barra
26, que vai caber 62 hosts. Eu já usei até o 127, então eu vou precisar pegar a próxima endereço de rede do barra 26. Vamos ver aqui, ó. Eu já trabalhei com o barra 26 nessa minha tabela aqui. Já trabalhei aqui. Depois, depois do 127, qual que é o próximo endereço de rede do barra 26? Ah, é o 128, molezinha. Então, 10, 0, 0, 128. Tá? Dessa rede 128, eu vou poder utilizar do 129 até o 190. 10, 0, 0, 129 até o 10, 0, 0, 190. E o endereço de broadcast, 191. O broadcast a gente não configura. O endereço de rede a gente também não configura. Tá? É só para a gente se organizar e saber onde está o limitador da minha rede. Já coloquei uma máscara barra 25, já coloquei uma máscara barra 26. E agora eu preciso de 30 endereços. 30 endereços, vamos para a nossa tabelinha. Opa, aqui deu perfeito, hein? Uma rede barra 27. Barra 27. Vai caber os 30 endereços. Já usei até o 191. O próximo endereço de rede é o 10.0.0.192. A rede que começa no 192, vamos lá ver na tabela até onde ela vai no barra 27? Barra 27. A rede que começa no 92 vai até o 222. Vai até o 222. Então, 10.0.0.193 até o 10.0.0.222. 10.0.0.223 vai ser o meu broadcast. Tá? Então, já coloquei uma rede barra 25, uma rede barra 26 e uma rede barra 27 na organização da rede do Instituto Federal. Tá? Agora, eu vou precisar de outro que caiba 15 computadores. Opa, o barra 28 cabe 14, não vai servir para mim. Então, eu vou precisar usar mais uma rede barra 27. Tá? Então, tá aqui, barra 27. Eu vou dos 10.0.0.224 até o 10.0.0.255, que é a última, né? Fiz o separamento, fiz a separação. Reparem que essa rede precisava de 90 computadores. Ela acabou ficando numa máscara que cabem 126. Então, precisava de 90, mas cabe 126. Só para anotar do lado, vamos fazer uma tabelinha disso depois. Essa aqui precisava de 60, mas ficou numa rede 26. A rede 26 cabe 62. Essa aqui precisava de 30, ficou no 27, que cabe 30. Então, olha só. Só de fuleiragem aqui, vamos colocar uma... Ó, esses são o tamanho das redes, tá? Físicas. Agora vamos ver o tamanho do endereçamento que cada uma ganhou. Olha só. Então a ideia, pessoal, é quando eu tenho redes menores, deixar menos espaço de endereçamento para ela. Quando eu tenho redes maiores,
deixar mais espaço de endereçamento para ela. Então, ele nunca pode passar. Eu não posso pôr aquilo que aconteceu aqui. A rede barra 28 caberiam 14 máquinas. Eu preciso de 15. Não, então não cabe na 28. Vai ter que deixar na barra 27 mesmo. E a ideia do VLSM é fazer essa divisão. Organizar essa rede que eu tenho aqui para que eu dê um endereçamento parecido com o desse desenho de rede. Que caiba toda a minha rede, mas que fique bem organizadinho. Tá? Como que eu faço isso? Eu sempre começo em ordem de tamanho da rede, que aí é onde vai me facilitar na organização. Tá? Então, 90 é maior, o Wi-Fi é maior? Então, o Wi-Fi é maior. Laboratórios é o próximo, então depois eu vejo laboratórios e vou distribuindo esses endereços quantos eu precisar. Se eu precisasse mais outra rede aqui, aí eu não poderia usar uma máscara barra 24, porque não caberia mais. Tá? Talvez eu teria que usar uma rede barra 23, por exemplo. Tá? Mas essa, usando barra 24, funcionou. Tranquilo? Vamos ver o que mais ele nos explica do VLSM. Ó, é isso aqui que eu tentei fazer. Esse gráfico e esse outro gráfico. Tá? Lembrando que no caso dele aqui, ele precisou desses espacinhos para comunicação entre roteadores. Tá? Então, por isso que ele teve essas micro-redes aqui no meio. E aí, um projeto estruturado. Planejamento de uma rede IP é crucial para desenvolver uma solução escalável para uma rede corporativa. Não adianta só eu ver, opa, precisava de 30, então aqui tem uma rede que cabe os 30. Mas e se amanhã resolverem pôr mais um computador lá? Aí me sacaneou. Então eu tenho que fazer um planejamento prévio para garantir que essa solução possa ser escalada. Ah, tem 30, mas pode ser que chegue aí dentro dos 10 anos até 40. Beleza, então eu já planejo para 40. Para desenvolver um esquema de endereçamento para toda uma rede, você precisa saber quantas subredes são necessárias e mais ou menos quantos hosts cada subrede vai precisar. Quais dispositivos fazem parte, quais partes da rede usam endereçamento privado e quais usam endereço público e alguns outros fatores determinantes. Tá? Examine as necessidades de uso da rede de uma organização e como as subredes serão estruturadas. Realize o estudo, então ele está passando uma atividadezinha aqui para a gente fazer. Dentro de uma rede, existem diferentes tipos de dispositivos que exigem endereços, clientes e usuários finais, servidores periféricos, servidores acessíveis a partir da internet, dispositivos intermediários, gateway. Tá? Ao criar um esquema de endereçamento, eu preciso levar tudo isso em consideração. Todos esses dispositivos que vão, de um jeito ou de outro, precisar de um endereço IP e vão ficar dentro de uma subrede. Tá? Isso, o Davi postou para nós ali um calculadoraip.com.br. Eu, na verdade, sempre procuro no Google por Subnet Calculator e pego o primeiro resultado. Não é esse aí, mas sempre me serviu. Eu não estou compartilhando com vocês o navegador, mas eu uso sempre esse aqui, mas enfim, o outro deve funcionar de maneira igual aí, tá? Então, só para vocês entenderem como que a gente pode fazer essas ferramentas, óbvio que a gente precisa utilizar sempre que possível, porque ninguém é louco de querer ficar fazendo esse tipo de cálculo na mão aí, resolvendo esse tipo de coisa no bináriozinho. Geralmente é recomendável que você tenha um padrão definido de como os endereços são alocados para cada tipo de dispositivo. Tá? E agora o módulo final, o que a gente viu? Estrutura no endereçamento IP consiste em um endereço de redes hierárquico que identifica uma rede e uma parte do host. O dispositivo de rede usa um processo chamado AND, usando o endereço de IP e a máscara para dizer quem está na sua subrede. Tá? Os pacotes IPv4 de destino
podem ter como destino um unicast, quando é para um só, broadcast quando é para mais de um, para todos, ou multicast é quando é para mais de um destino. A origem é sempre uma só. Tá? Há endereços de IP roteáveis globalmente, que são atribuídos pela IANA, que são os endereços públicos. Há 3 endereços de IP privado que não podem ser roteados globalmente. Não sai para fora do teu roteador da tua casa aí. Tá? Ele não sai. Mas podem ser usados em todas as redes privadas internas dentro da nossa casa. Reduzir grandes domínios de difusão, de broadcast, tradução errada, usando subredes para criar domínios de difusão menores, reduz o tráfego geral da rede e melhora o desempenho da rede. Crie subredes IPv4 usando um ou mais bits de host como bit de rede. No entanto, as redes são mais facilmente feitas subrede no limite do octeto, /8, /16, /24. Sempre que puderem usar, usem essa divisão aí. Eu mesmo não gosto muito de usar essas subredes menores aí. Eu acho mais fácil. Eu preciso de 8, 10 subredes, então beleza. Então eu pego uma 16 e quebro em várias /24. Ou alguma coisa assim. Redes maiores podem ser feitas subredes delas nos limites /8 ou /16. E usamos o VLSM para reduzir o número de endereços de host inúteis, né, inutilizados, descartados em uma rede qualquer. Aí a gente fica com redes de tamanhos diferentes. Então, o que é o VLSM? Técnica que permite criar redes com tamanhos diferentes a fim de acomodar melhor as características da rede da empresa que eu estou criando. Tá? A VLSM permite que o espaço de rede seja dividido em partes desiguais. Tá? Sempre comece com a rede maior quantidade de hosts. Isso facilita muito a tua vida. Continue a divisão em subredes para atender os requisitos de cada um das subredes menores. Pega maior, depois a segunda maior, terceira maior e assim por diante. Ao projetar um esquema de endereçamento, a gente tem que pensar na quantidade de computadores, expansão, que tipo de endereço que vai ter ali, quem que vai poder acessar, se vai ser protegido ou não, e outras coisas que eu preciso levar em consideração. Tá? Use um esquema de endereçamento IP interno consistente com um padrão definido de como os endereços serão alocados para cada tipo de dispositivo. Depois, quando a gente tiver servidores de HCP, roteadores e tudo mais para brincar, a gente pode ver como isso vai interagir entre si. Beleza? E aí nós encerramos. Lá no material de vocês tem algumas atividades de tipo joguinho, tem os videozinhos, tem alguns materiais que ajudam a entender um pouco esse conteúdo aqui. Esse eu acho que desse CCNA1 não é o mais pesado, mas é um dos mais pesados assim de entender como é que esses números interagem entre si. Beleza? Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Estou encerrando a gravação então.